Mercedes faz pressão para ter o campeonato de 2021 de volta e o título de Verstappen está manchado? Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Nosso primeiro vídeo desta quarta-feira é sobre o teto orçamentário mais uma vez. É um assunto que ainda vai render muito conteúdo, porque ainda tem coisas a saírem, nós precisamos ainda de mais informações e inclusive as contas da Red Bull podem vir a ficar públicas. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas eu quero começar passando pelo seguinte. Uma declaração bem forte do Martin Brundle faz com que a gente possa refletir um pouco mais no assunto e daqui a pouco nós vamos chegar no ponto do título do Max e a Mercedes querendo 2021 de volta. Começando pelo Martin Brundle, ele falou o seguinte: é uma loucura que uma pequena violação possa ser um gasto excessivo de até 5%, ou seja, algo em torno dos 7 milhões de dólares. Isso é uma grande atualização em um carro e talvez até mesmo uma especificação B para algumas equipes. Você lembra que a Aston Martin chegou a fazer um carro B? Pois é, esses 7 milhões podem significar até mesmo isso. Então, para início de conversa, de acordo com o Brundle, isso deveria ser diminuído, porque não há sentido algum num teto de 145 milhões você ter essa variação de 5%. E eu quero parar aqui rapidamente e falar que eu concordo plenamente com Martin Brundle. Já existe a questão do teto em si. Não tem por que você colocar variações. 5% é uma punição de um jeito, mais 5% é de outro jeito. Fica algo muito confuso e dá uma brecha para as principais equipes ultrapassarem esse teto, já que esse 5% significa uma punição em menor escala. Brundle continua falando que a FIA vai ter que reprimir duramente qualquer violação, mas pode ser que seja apenas uma multa. Então qual seria o sentido disso em termos de teto orçamentário? Todas as equipes estão jogando esse sistema dentro de sua interpretação dos regulamentos em graus variados, mas com bastante clareza. E é incrível que essa informação tenha sido divulgada no fim de semana do GP de Singapura. E Brundle fala de onde veio, como saiu. Mais uma vez eu devo concordar com ele, porque é uma informação importante. A gente não pode desviar do fato de que alguém vazou essa informação. Alguém de dentro da FIA, porque somente a FIA e as equipes têm acesso a essas informações, alguém vazou esse relatório. Alguém vazou que Aston Martin e Red Bull teriam passado do teto e alguém está com informações que não deveria. Alguém passou isso. Obviamente a Red Bull fica com a suspeita de ser a ex-assessora do Wolff, pelo simples fato da ligação. Nós também sabemos que Mattia Binotto vem alertando sobre o teto orçamentário há muito tempo. Então será que a assessora do Wolff passou a informação para ele e ele vem conversando com o Binotto há muito tempo? É uma possibilidade, assim como também existe a possibilidade de alguém que tem ligação com a Ferrari ter passado essa informação. Todo mundo lembra logo de cara do Stefano Domenicali, que é o presidente da Fórmula 1 atualmente. Então, enfim, temos uma série de perguntas a serem respondidas e um fato não pode apagar o outro. Ter a punição exemplar para a Red Bull não pode apagar o fato de que alguém vazou essa informação. Outro ponto importantíssimo sobre esse assunto é que a Red Bull pode rejeitar e apelar contra a decisão da FIA de que ela estaria acima do teto. O problema é que, em contrapartida, todas as contas da Red Bull se tornariam públicas e seria levada a julgamento num tribunal que não permite segunda instância. Ou seja, a Red Bull vai querer que as suas contas sejam colocadas públicas? Ela vai querer estar nessa sinuca mesmo? Será que a Red Bull vê com bons olhos isso? Tudo bem que se ela não tiver algum tipo de falcatrua, ela pode vir a público e falar: olha, na verdade o nosso gasto foi com X, X e Y, e no final das contas a gente acha que não deveria ser punido porque é um gasto que nós acreditamos que não deveria entrar no teto orçamentário. Mas ainda assim, nenhuma equipe quer ter as suas contas expostas, porque isso mostra muito da logística, do planejamento da equipe para a temporada e como afetou até mesmo 2022. Então, provavelmente a Red Bull vai aceitar que passou do teto. A equipe fez um comunicado oficial se dizendo surpresa com a alegação de que estava acima do teto, e provavelmente, se ela cooperar, se ela aceitar a decisão da FIA,
vai receber uma punição menor, porque isso está até previsto no regulamento. Se a equipe colaborar com a FIA, com a investigação, ela vai sim ter uma pena mais branda. Mas não para por aí não. Mattia Binotto tem pedido transparência total e clareza nas discussões do que pode ter acontecido. E isso é primordial para o futuro da Fórmula 1. Se o teto orçamentário precisa de vida, precisa ainda se manter forte, nós temos que deixar muito claro que é necessário a FIA vir a público e dar algo para o público, dar algo para as equipes, que dê luz em tudo isso que está acontecendo, porque até agora nós não sabemos nem qual o valor que a Red Bull ultrapassou. O que tem são especulações de algo podendo chegar até 2 milhões de dólares, mas ainda não é oficial, e é necessário você ter sim uma informação oficial acerca dos gastos para ficar tudo muito claro. O próprio regulamento prevê clareza lá no artigo 6.32, que será publicado um resumo dos termos detalhando violação, quaisquer sanções, quaisquer procedimentos de monitoramento aprimorados e também informações confidenciais seriam, no caso, omitidas. Mas isso é confidencial? O quanto uma equipe violou do teto? Aí é algo que fica para a credibilidade da FIA, porque ela fala que foi dentro dos 5%, mas como nós vamos acreditar se não fala o valor? É difícil desse jeito. E por último, mas não menos importante sobre todo esse assunto, Toto Wolff, de acordo com a matéria que você confere aí na descrição, tudo que a gente está falando aqui está na descrição, nas 4 matérias. Toto Wolff está fazendo uma bela pressão para que o título de 2021 seja dado à Mercedes, porque a temporada passada foi muito apertada na frente técnica e esportiva e até um pouco de orçamento extra faz diferença, de acordo com o chefão da Mercedes. Já a Ferrari está indo por um lado diferente. Ela acredita que a sanção deveria ser para 2023, porque a Red Bull teve vantagem em 22 e esse carro de 22 vai para 23. E eu devo dizer que concordo com o Binotto, pelo simples fato que, se você tirar o título de 2021 da Red Bull, isso não vai mudar o fato que ela está como favorita para 23, 24 e 25, ela já saiu à frente das demais, então ela teria uma vantagem muito longa até o final desse regulamento. Eu acho que o ideal seria redução do túnel de vento, na verdade até mesmo exclusão do túnel de vento em 2023, porque assim você afeta 23 e 24 e ainda um pouco de 25. Eu acho que esse seria o justo, porque nenhuma equipe vai querer ultrapassar o teto se você tiver então esse tipo de problema com o desenvolvimento do carro das próximas 2, 3 temporadas. Ao meu entender, seria o mais justo. Binotto fala que uma redução no orçamento pode ser uma ajuda concreta para a Ferrari, ou seja, você pegar o valor que a Red Bull ultrapassou e tirar do orçamento do ano que vem, alguns falam até mesmo em tirar o dobro, o que seria também uma punição interessante, porque a Red Bull ia ficar muito prejudicada no desenvolvimento do carro. Então nós temos frentes distintas. E aí a minha pergunta que fica para você é: se o Wolff está falando em um campeonato de 2021 ser dado à Mercedes, o título de Verstappen fica manchado? Eu sei que muita gente já fala de Abu Dhabi, da questão do Massa, que eu já falei várias vezes aqui no canal que não foi uma manipulação, mas um erro. São coisas diferentes. Nesse caso de um teto que foi excedido, você acha que o título de Verstappen de 21 e 22 fica manchado? Ao meu entender, fica e não fica, eu não sei como explicar isso. O Verstappen pilotou muito nas 2 temporadas, mas é óbvio que você coloca um asterisco, porque ali no caso você tem um carro que foi desenvolvido mais do que deveria. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: não tiraram os pontos dos pilotos da McLaren em 2007, não tiraram aquele GP de Singapura de 2008, então duvido muito que mexam na temporada de 2021. Mas diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal, mais tarde teremos outro. Um grande abraço, valeu e falou!